Estamos de volta com o programa Raquel Gerge Entrevista. Estamos aqui entrevistando Sérgio Pereira e Wilson Salles, eles que são da ONG Atitude, que trabalham na prevenção do combate às drogas. E nós gostaríamos de saber agora, Sérgio, como que está a questão das drogas nas escolas, principalmente nessa faixa etária de pessoas de 13, 14 anos, tão adolescentes ainda, né, tão novos, né? E eu fiquei um pouco até assustada quando eu ouvi da diretora a respeito da situação que estava dentro da escola. Você poderia nos falar um pouco, né, se realmente isso já está se alastrando ou se é uma coisa que a gente pode lutar um pouco mais no combate, na prevenção do uso das drogas nas escolas? Você poderia falar um pouquinho? Com certeza. Eu tenho, antes de falar sobre a questão de Guarapari, uma experiência que eu vivi no Centro de Recuperação quando eu trabalhava aqui, há mais ou menos uns 10 a 15 anos. Foi o seguinte: a diretora pegou uma criança, levou na comunidade terapêutica para mostrar a realidade dali dos dependentes que estavam em tratamento. Ela me pediu autorização, entrou, e a criança tinha 9 anos de idade. E ela falou o seguinte: o Sérgio, eu queria mostrar para ele porque essa criança é aluno da nossa escola e ele foi pego com maconha lá na nossa escola. E eu trouxe ele aqui na comunidade, 9 anos de idade. Trouxe ele aqui para poder mostrar para ele como é difícil e aonde ele vai vir parar se ele não mudar a sua vida. Eu peguei esse menino, essa criança, né, e conversei com ele perguntando assim: rapaz, como é que você conseguiu a maconha? Fala para mim onde você conseguiu a maconha. Ele falou bem assim: a maconha, tio, eu peguei na mesa da minha casa. Então, como é que você conseguiu a maconha na mesa da sua casa? Porque lá na minha casa é o meu pai que vende. Lá na minha casa, a minha mãe fuma. Lá na minha casa, o meu tio está preso, meu outro tio já foi morto, meu irmão também, ele vende junto com meu pai. Enfim, essa criança era uma criança que para ela a maconha era uma coisa tão tranquila, tão normal. Agora, a preocupação da diretora era que essa criança estava pegando a maconha, levando para o colégio e lá dentro do colégio oferecendo para outros coleguinhas. Então, o que eu quero dizer é que pais e jovens, adolescentes, precisam orientar bem as crianças, porque colocando os filhos numa instituição de ensino, muitas das vezes achamos que os nossos filhos estão protegidos. E lá dentro, muitos deles começam o uso ali mesmo sendo aliciados, porque ali começa a formação dos grupos, começam a se relacionar com outras pessoas. Você me perguntou sobre a relação do usuário de droga dentro das escolas. Eu acho que grande parte, eu não tenho precisamente um número para poder te passar, mas grande parte dos jovens começam a fazer uso das drogas em si, o álcool, o cigarro, que são drogas legalizadas, mas que também são drogas, começam das amizades nas escolas. Esse número está ficando cada vez mais precoce, né? É uma preocupação, e a gente entende que só com informação, com atividade, com esporte, com cultura, com lazer, para poder com acolhimento, com oficinas, escola em tempo integral, para dar bastante ocupação, bastante informação, fazer com que esse adolescente, se houver alguém para poder oferecer, saber dizer não. Essa é a nossa política. Então essas seriam as políticas públicas que está faltando, né, por parte do poder público, né, para que a gente possa também entrar no caso da prevenção das drogas. Como você vê essa questão das políticas públicas que não tem acontecido para que a gente possa prevenir que esses adolescentes, praticamente crianças, comecem já com o uso das drogas? Sim, ao meu ver, a gente falha muito na questão da informação. A informação chega muitas das vezes, né, de forma errada e pouca também. Falta informação nas escolas, falta capacitação, muitas das vezes de professores, de colegiado, não no sentido de disciplinas a serem aplicadas, mas com a nossa realidade que está acontecendo hoje, que é a prevenção com o uso de drogas, né? E aí parte desse princípio da informação não chegar, e quando isso não chega, a gente não aborda o adolescente, a gente não ensina, não educa, o tráfico vem, e vem muito forte. Infelizmente, existe muita realidade de pessoas que têm condição social baixa em nossa cidade, e aí o tráfico vem e abraça essas crianças. Aquilo que nós não temos condições, talvez, de dar para os nossos filhos, vem um traficante, oferece a ele e dá. E a criança não tem aquele discernimento, aquela maldade para saber se isso é realmente bom, se isso é ruim. Ela vê aquilo
enche os olhos. Por dela. exemplo, Wilson, lá nos Estados Unidos, as crianças elas ficam na escola, né, até 3 horas da tarde. Né? Você acha que se nós tivéssemos um tempo maior, né, a escola com um tempo mais integral, isso diminuiria no caso do uso das drogas, o próprio poder público criando praças de esporte, isso viria a diminuir, né, na prevenção do uso das drogas? Com certeza, o tempo de toda criança ele bem ocupado, né, evita muito aprendizado ruim, que a gente possa, quando a criança fica muito solta na rua ou em algum grupo de amigos, né, ela não tem esse acompanhamento, ela aprende algumas coisas, né, que não seriam legais. E as praças de esportes ou cursos que fossem oferecidos na área de capoeira ou outro curso na área para as meninas de cabeleireiro, maquiagem, dança, né? Dança, que é algo cultural. Uhum. Infelizmente nós não temos isso no município, né? Nós discutimos, conhecemos muitas das vezes, mas a questão das políticas públicas, né? As políticas públicas, precisamos Exatamente. de políticas públicas que ajudam muito na prevenção, né? Exatamente, né? Então, Wilson, eu me lembro também que quando a gente estava numa escola dando palestra, né, foi levantada a questão do uso da maconha, da liberação do uso da maconha. Antes da gente falar sobre a questão da liberação do uso da maconha, essa questão dessa faixa etária, né, até os 15, 16 anos, eles usam mais o quê? A maconha ou o crack ou outro tipo de droga? Essa faixa etária. Sim, eles se iniciam pela maconha. A maconha é a droga de maior acesso, mais fácil, né? Até mesmo por questão de aceitação. Às vezes as crianças na escola querem ser aceitas por um grupo de amigos e ali tem 1 ou 2 que fazem o uso da droga. E para se sentir aceito, elas passam também a usar, a praticar, né? E isso é, na verdade, uma grande mentira. E ela cria dependência, a maconha? Cria, a partir do momento, ela altera o seu sistema nervoso e você vai passar a querer usar mais para sentir a onda, sentir aquilo que provoca no teu organismo. E a maconha, em determinado momento, ela já não vai te atender mais, que aí surge a procura por novas drogas. Então, e nós vamos conversar um pouco também, que eu gostaria que vocês falassem sobre algo que tem sido bem polêmico, né? Eu creio que também vai ser uma posição até pessoal de vocês, mas a gente gostaria de ouvir qual seria a posição da ONG em relação a isso, sobre a legalização da maconha. Se isso inibiria, no caso, o tráfico, né? Nós poderíamos diminuir o tráfico, ou se isso aumentaria o tráfico, né? E aumentaria o consumo de drogas, né? Caso viesse legalizar, nós queríamos ouvir de vocês o que a ONG pensa a respeito da legalização da maconha. Mas nós vamos deixar isso para ouvir no próximo bloco. Nós vamos chamar os nossos comerciais e logo já voltamos para que vocês possam responder essas perguntas.